Oi, fofurinhas do nono ano. Vamos dar uma olhadinha agora no que é uma oração subordinada adjetiva. O nome dá um pouco de medo, mas já que a gente já viu o que é uma oração subordinada, já sabe que ela faz em relação a uma oração principal, já viu as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que sempre vão completar alguma coisa na oração principal. Agora a gente vai ver o que é uma oração subordinada adjetiva. Vamos lembrar o que um adjetivo faz. Um adjetivo, ele sempre caracteriza um termo que vem antes dele. Então, o adjetivo, ele vai dar uma característica, uma qualidade a algo que vem sempre próximo dele, está sempre diretamente ligada a essa coisa que ele está caracterizando. No caso da oração subordinada adjetiva, ele vai dar uma característica, uma especificação ou uma ideia que vai diferenciar aquilo que está na oração principal. Vamos ver direitinho qual é a definição desse tipo de oração agora. Então, como eu falei, a oração subordinada adjetiva, ela vai estar sempre diretamente ligada a um nome, porque ele vai caracterizar esse nome que está na oração principal ou a própria oração principal totalmente. Então, o que ele faz? Ele exerce, nesse caso, nessa função sintática, ele exerce a função de adjunto adnominal. Adjunto coladinho, adnominal, porque vem colado a um nome. E apresentando as seguintes características. Então, quais são as características desse tipo de oração subordinada? Ela acompanha um substantivo ou um pronome da oração principal. Então, a característica que toda essa oração ela vai dar para um nome, um substantivo, ou um pronome, ou seja, uma palavra que substitui um nome, tá? Segunda característica, traz alguma informação caracterizadora do elemento expresso pelo substantivo ou pronome de que é dependente. Ou seja, nesse caso aqui, essa oração toda, ela vai dar uma característica, uma qualidade, que vai expressar desse elemento que ele está ligado. Então, ele vai expressar uma qualidade ou para o substantivo ou para o pronome, tá? 3. Apresenta pronome relativo. Pronome relativo a gente já viu. Que, cujo, qual. Então, vai sempre ter um pronome relativo que vai colar, que vai fazer a ligação da oração subordinada com essa oração principal. Isto é, o pronome que geralmente se liga a um termo antecedente cujo significado assume e representa. Então, ele vai fazer essa ligaçãozinha. O termo antecedente no pronome relativo é o substantivo ou o pronome de que a oração adjetiva depende. Então, esse pronome relativo, ele vai se ligar geralmente a esse termo, já que ele é relativo, ele vai substituir esse termo que está na oração principal. Lembra que o pronome relativo, ele sempre retoma algum nome que apareceu já numa oração anterior, tá? Então, nesse caso aqui, o pronome relativo ele vai ter dois papéis: o de ligar uma oração a outra, ligar a oração subordinada à oração principal, e o papel de retomar o termo que eu estou dando a característica, tá? Eu vou colocar exemplo aqui para a gente entender isso muito bem. Então vamos entender. Eu tenho duas orações aqui. A primeira, eu não estou usando uma oração subordinada, eu estou usando uma adjunta adnominal. Repara que a palavra duradoura, ela está aqui coladinha à palavra paz, que é um substantivo abstrato. Então vamos lá. Desejamos uma paz duradoura. Então, o duradouro ali é o adjunto adnominal, porque ele está qualificando um substantivo coladinho a ele. Beleza? Vamos ver o de baixo.
Desejamos uma paz que dure. Vamos entender. Primeiro, eu não estou usando aqui uma adjunta de nominal, eu estou usando uma frase inteira, uma oração inteira, para substituir o duradouro. E para fazer isso, eu usei duas palavras. A primeira, eu usei o que é o tal do pronome relativo. E o que eu falei sobre pronome relativo? Pronome relativo é aquela palavrinha que retoma um nome, que geralmente está ligado a ele na oração anterior, e também ele liga duas orações. Então, o primeiro papel dele é retomar um termo. Qual o termo? O que? Está retomando a palavra paz, porque é a paz que vai durar. Então, para não escrever paz de novo, eu usei o que? Além disso, para eu ligar a oração, a segunda oração, que é a subordinada, a primeira oração, que é a principal, eu também usei essa mesma palavra para fazer esse elo. Então, nesse caso aqui, o que dure, esse que dure, ele está dando uma qualidade, uma característica a um termo ali da oração principal, que no caso é paz, tá? Então, é uma oração inteira que faz o papel de uma única palavrinha, que no caso é um adjunto adnominal, que no caso dá uma qualidade a um termo anterior a ele. Tá legal? Vamos ver outros exemplos e vamos entender porque existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Ai, que chato! Não são 500.000, são só duas. Então, vamos ver mais esse exemplo. Vamos entender duas coisas diferentes. Adjetivo é uma classe gramatical. Adjunto adnominal é uma função sintática. Então, em alguns exemplos, no anterior, eu usei adjunto adnominal, que é a função sintática. É aquele papel que ele exerce na frase. A classe gramatical ele vai estar diretamente ligado a um termo, tá? Então é a classe é a família que aquela palavra ali faz parte. Nesse exemplo aqui, eu tenho assim: o computador japonês causou boas impressões. Nesse caso aqui, computador é o nome, é o substantivo, né? Japonês é uma qualidade que diferencia esse computador dos outros. Então, eu vou chamar essa palavra japonês aí de adjetivo, pátrio, porque ele dá uma nacionalidade a um termo. Então, ele é uma qualidade. No exemplo de baixo, eu substituí o termo japonês, que é o adjetivo, a qualidade, por que é japonês. Então, nesse caso aí, eu usei o que para retomar a palavra computador, para não ter que falar de novo a palavra computador. Então, retomo com o que, e esse que também vai fazer a ligação entre duas orações. A oração que é japonês, da oração o computador causou boas impressões, tá? Então, ele fez essa ligaçãozinha aí. E aí, que é japonês é uma oração subordinada, porque ela depende, né, da anterior para fazer sentido. Que é japonês solto, você não vai entender nada. E ela é adjetiva porque ela dá uma característica a um termo que está diretamente ligado a ele. Vamos ver outro exemplo. É um trabalho emocionante. Emocionante é uma qualidade. É uma qualidade para quê? Para o trabalho, correto? Se eu quero transformar emocionante em uma outra oração, eu primeiro tenho que trocar emocionante por um verbo, né? Então não vai ser emocionante, vai ser emociona, porque vem do verbo emocionar. E aí eu tenho uma oração. O que tá ali, ele vai fazer o quê? Pensando nos outros exemplos que eu dei, ele vai retomar a palavra ou o termo que emociona, que no caso é trabalho. Então, para eu não repetir a palavra trabalho mais uma vez, eu vou usar o que, porque o pronome relativo ele retoma um termo. Além disso, ele vai ligar tanto a oração que tem o verbo central como emocionar, com a oração que tem o verbo central é um trabalho. Então, eu tenho duas orações, esse que faz a ligação. Esse que emociona dá uma qualidade a um termo anterior a ele,
que no caso é trabalho. Então, aqui eu vou chamar que emociona de oração subordinada adjetiva. Beleza? Até agora a gente entendeu o que é uma oração subordinada adjetiva, qual é o papel, como é que ela é montada, tudo bem. Vamos entender agora os dois tipos de oração subordinada adjetiva.